Bem-vindo à geração Coque, a geração do conhecimento. Olá, vamos falar um pouquinho sobre a redação da Unicamp. Redação da Unicamp que trouxe como tema gerações. Gerações. Foram 6 textos. Vamos a eles? Vamos dar uma olhadinha? Primeiro, você está vendo aí um cartoon, né? Muito interessante, que falava exatamente sobre o comportamento dos redatores, os redatores que usam a internet e os redatores que não usam a internet, o conflito comum, vê o outro nessa jogada. O texto número 2 era um texto do sociólogo húngaro Karl Marx. Olha, bonito o nome do cara, né? Que ele falava, ele conceituava geração. Ele faz uma análise do que é o conceito de geração, tá? Então, veja lá, pode até passar para mim aí, bonito, é o conceito de geração, é o que ele fazia exatamente nesse texto número 2, conceituando geração. O texto número 3, pode passar, pode entrar, bacana, o texto número 3 falava exatamente sobre a gestão a partir do computador, como as empresas passaram a fazer a gestão a partir do computador. Antes do computador, um tipo de um fenômeno, né, dentro das empresas, uma relação pelo trabalho e assim por diante, e depois, né, do computador, o que aconteceu nessa relação do trabalho. O texto número 4, vamos lá, esse texto número 4, falava exatamente sobre a renda dos velhos, das pessoas mais idosas, que hoje mudaram até o perfil, porque a partir de 1990, essa renda das famílias foi complementada também com a renda dos idosos, ou seja, os idosos participando no processo de renda da família, quer dizer, a presença do idoso na família. O texto número 5 falava sobre as transformações nos grupos, etários. Mostrava exatamente o quê? Que a transmissão de conhecimento não é um processo tão simples assim. Ele não é linear, quer dizer, uma geração não passa para outra simplesmente os seus conhecimentos. Cada geração tem um tipo de comportamento diferente da outra, tem um tipo de segredos, de destaques diferentes da outra, e obviamente o cruzamento dessas gerações é que fortalece a sociedade. Muito bem. E o texto número 6 era mais um quadrinho, volta um pouquinho aqui o texto número 6, um quadrinho bastante interessante, que é essa vovó, numa espécie de videogame, né, fazendo o seu tricôzinho. Olha que interessante, quer dizer, o idoso já utilizando os fenômenos, né, da informática, da modernidade. Era isso que trazia o texto número 6. A questão A, veja bem, questão A não, a proposta A, que é a proposta da dissertação, dizia exatamente o seguinte, vamos analisar aqui, falava que a relação entre as gerações é frequentemente caracterizada pelo conflito. Portanto, a proposta da dissertação era uma abordagem sobre o conflito. Aí ele diz assim, entretanto, há outras formas de relacionamento que podem ganhar novos contornos. E ele dizia exatamente isso em decorrência das chamadas mudanças sociais, tecnológicas, políticas e culturais. Bom, cabia ao candidato fazer exatamente o quê? Bom, o candidato tinha que demonstrar, por meio de uma argumentação convincente, isso é muito importante, por meio de uma argumentação convincente, que há o conflito das gerações. Evidentemente há. Tá? Uma geração tem aspectos que diferem de outra geração. No entanto, existem caminhos que possam conciliar essas visões diferentes dentro do aspecto da sociedade. Portanto, não são brigas, conflitos simplesmente independentes e que não levam a lugar nenhum, pelo contrário. Então você tinha que mostrar que no campo das mudanças sociais, no campo das mudanças tecnológicas, políticas e culturais, exatamente existiam
essas mudanças. Aí você tinha uma coletânea para trabalhar. Você podia trabalhar as relações comerciais, por exemplo, usando a coletânea 3, mostrando que há uma diferença no conflito social, mas é uma possibilidade de convivência. No aspecto familiar, também era possível, dentro da própria coletânea, você demonstrar exatamente essa diferença que existe, mas, basicamente, a ideia de que, se as diferenças existem, existem também as saídas, tá? E são essas diferenças que acabam induzindo a sociedade a um crescimento, a uma melhoria. Então, o tema levava o aluno a ampliar a própria coletânea, utilizá-la sim, porque há vários aspectos, o item 6, o item 2, o item 1 mesmo, aquela relação dos redatores auxiliava bastante ao aluno para que ele pudesse mostrar essa diferença. Agora, é interessante, poderia, né, o aluno mostrar, por exemplo, que hoje em dia, coisas do passado, como gostar de vinil, músicas antigas, começa a voltar. E a voltar por quê? Porque o que fez o passado também serve para o presente. Da mesma forma que a gente pode encontrar as pessoas mais idosas que se utilizam da informática, como é o caso do item 6, lá daquele cartunzinho, hoje as pessoas idosas já vão à internet, conseguem marcar encontros, relacionamentos, batem papo, se informam, usam a ferramenta da internet. Muitas vezes até no campo do trabalho. E aí a gente teria lá o problema do texto 4, que falava sobre o aumento da renda das famílias e a utilização do dinheiro das pessoas idosas. Então cabia ao aluno explorar todos esses caminhos, mostrando que o conflito de gerações sim existe, porque o tema era conflito no item A, preste atenção, o tema geral da prova era gerações, mas o item A era conflito. Então o aluno deveria trabalhar a ideia do conflito, ele existe, mas os caminhos que ele pode encontrar para alternar isso levam ao crescimento da sociedade. Bom tema? Eu acho que a maioria vai escrever a mesma coisa. Mas eu acho que a Unicamp cumpriu, nada difícil, nada complicado, valeu a pena e com certeza o pessoal fez uma boa redação. Bem-vindo à geração Coque, a geração do conhecimento.